Bem-vindos, galera, a mais um podcast do Doce Missão. Eu sou a Nara. Eu sou o Vitor e nós hoje estamos com um convidado muito especial, o nosso amigo Matheus. Muito bem, hoje o tema vai ser muito legal. Nós vamos falar sobre adoração. Então a gente vai trazer um conteúdo bem introdutório, mas também expandir para experiências pessoais, para ficar mais fácil de vocês entenderem e aplicar isso na vida de vocês. É isso aí. Top? Então, antes de tudo, Matheus, se apresenta pra gente, fala quem você é, quem é o Matheus e como é que você conheceu o Doce Missão. É isso, obrigado. Oi, galera, meu nome é Quarto Ano. A música em si tá na minha vida desde sempre. Meu pai é músico e eu cresci ouvindo música todos os dias na minha casa, em todos os lugares. Na casa do meu padrasto, todo mundo ouve bastante música também, nos churrascos, enfim. Sempre a música tá envolvida em tudo. E são sempre músicas bem antigas, Cartola, esses. E na casa do meu avô, por parte de mãe também, o sertanejo bem antigo, Chitãozinho e Chororó, desses mais... Só a parte raiz, né? a parte raiz, Brasileira. bem raiz mesmo. Então, tipo assim, eu sempre tive envolvido na música, sempre quis aprender violão. Então, já é uma coisa que acho que vem da gente já, né? Sim. No nosso coração. E eu só fui despertar isso mesmo depois que eu entrei pra igreja, quando a Nara me ensinou a tocar violão. E aí isso começou a deslanchar na minha vida. Eu comecei a aprender, a buscar mais sobre o louvor, sobre a música em si. Legal. Muito bom. E como é que você conheceu o Doce Missão? Então, Eu lembro, tá? Mas é que eles não sabem. eu conheci o Doce Missão em 2017, no começo mesmo, quando vocês iniciaram o projeto, ainda era na salinha da CEL ainda, né? Sim. E aí a gente fazia as reuniões lá, vocês faziam as reuniões lá, depois do culto, às vezes na casa da Vi também, lá naquele apartamento. Então, tipo, eu conheci vocês na convivência mesmo da igreja ali, que eu era da CEL também, então meio que a gente se conectou. Muito bom. O Matheus, ele foi era, na verdade, bem novinho, né, mano? Eu tinha 14 anos. 14 por aí. anos. Ele era bem novinho e eu tive a honra de poder ensinar ele a tocar violão uma época. O Vitor é novo ainda, né, do Doce Missão, então ele não teve essa vivência. Nem nascido era ainda. É tipo isso. Mas hoje você é essa potência, né, na mão de Deus, graças a Deus. Amém. Né? Graças ao Senhor mesmo. E acho que pra gente começar, então, de fato, a entrar nesse tema, você quer fazer a primeira pergunta? Não. Claro. Matheus, você pode explicar pra gente o que é a adoração? Cara, a adoração é mais do que um estilo de vida, sabe? A adoração faz parte do nosso interior, tá em nós já. Yes. E no Velho Testamento, quando aparece a palavra adoração, claro que em outro idioma, Sim. ela reverencia de corpo, alma e espírito. Ela traz mais a questão da reverência, ela carrega isso. E já no Novo Testamento é uma coisa mais de se ajoelhar, se prostrar. No Novo Testamento, quando mais especificamente ali em Atos, quando Estevão está sendo apedrejado e ele cai de joelhos. Sim. No grego, essa frase que ele cai de joelho é usada a palavra proskuneo. E o significado em alguns dicionários gregos dessa palavra, para eles explicarem esse significado, eles usam uma ilustração, um exemplo tipo assim: um cão que reconhece o dono de longe, corre
em direção a ele para lamber a mão. Vocês estão pegando aí, né? A referência, né? Cara, Dá o desfecho pra gente ficar apavorado. Vai lá. E quando eu li isso, quando eu vi isso, eu fiquei, caraca. Tipo assim, a adoração, então, é o que nos aproxima do Senhor, Yes, amém. sabe? Nos aproxima a ponto de estar tão perto dele que a gente pode beijá-lo, lamber a mão, Uau. sabe? Então, tipo assim, a adoração é o que vai nos manter perto do Senhor. A adoração é o que é quando a gente está prestes a pecar, a gente vira de costas e dá um passo em direção ao Senhor. Amém. Bom, e basicamente é isso, tipo, a gente se aproxima mais do Senhor. Essa é a adoração. Esse é o verdadeiro significado da adoração. Nós nos prostramos, quando se aproximamos de algo, nós conseguimos ver melhor. Sim. Quando a gente está muito longe, a gente vê que é a pessoa, mas não vê os detalhes, não vê como ela está se vestindo, como ela é de verdade. Sim. Mas quando a gente se aproxima, a gente reconhece a grandeza e a beleza de Deus. E isso faz a gente se prostrar Amém. a ponto de ficar tão pertinho que dá pra gente beijar ele. Amém. Que poderoso, né? Demais. E a gente que tá, assim, nessa vida de ministério de louvor, né? Porque, galera, todos nós aqui participamos de um ministério de louvor, tá? O Vitor toca, eu canto, o Matheus toca e canta. Eu toco também. Toca, filma, canta. É que eu passei a função pra ele agora. Geralmente a gente divide, né? Sim, sim. Mas muitos associam a adoração como a música lenta do culto. Tipo assim, eu já ouvi muito isso. Ah, vamos cantar, sei lá, quantas músicas agitadas e a gente vai cantar mais 2 de adoração. Aí você pensa assim... Não entendi. Não entendi. Agitada não é. Não entendi o que falou. Agitada não é adoração também? Então, assim, acho interessante a gente trocar uma ideia aqui também sobre essa diferença, sabe? O que é adoração e por que as pessoas confundem tanto com louvor, sabe? Você consegue fazer essa diferença pra gente? Sim. Do que é adoração e do que é louvor? Então, a gente cresceu numa cultura, assim, né? Que nos diz que adoração e louvor é a mesma coisa. Tipo assim, essa música tal é adoração, a outra música tal é louvor. Então, tipo assim, isso meio que a gente cresceu com todo mundo falando isso. Tipo, enfim. Sim. Mas acho que por uma falta de conhecimento também. Por uma falta de querer buscar conhecer mais isso. E achar que não é necessário. Sim. Mas o louvor é a expressão externa, ativa, do que está acontecendo ali naquele momento. É o elogio nosso ao Senhor, sabe? Mas então, o louvor é a nossa expressão ativa. É quando a gente se levanta as nossas mãos, quando nós nos ajoelhamos, quando o Senhor quer levar a gente mais intimamente para um lugar mais íntimo. Quando nós cantamos alegres mesmo. Sim. O louvor é quando nós elogiamos o Senhor, naquele momento ali de enaltecer o Senhor. Então, isso é o louvor. Não é só uma musiquinha, ou um momentinho, ou música tal é louvor. Sim. Não, louvor é o nosso elogio ao Senhor. É a nossa expressão. Louvor não é ficar sentado enquanto o louvor está acontecendo. Enquanto os ministros estão lá se matando, se dedicando, passam a vida aos pés de Cristo e você tá assim. Sim. Vendo o tempo passar. E não adianta você falar que eu fico quietinho durante o louvor, porque esse é o meu jeito. Eu sou assim, eu sou mais tímido. Tô adorando aqui dentro. Tô adorando por dentro, eu tô adorando. Conversinha, não hein, meu tá, irmão. porque se você tá quieto por fora, por dentro dá a mesma coisa. Sabe? Então, tipo assim, não adianta falar isso. Se você tá mostrando... Quando a gente vai num show, a gente não fica feliz. Num estádio de futebol. Tipo, a gente se alegra, a gente vibra, a gente grita, a gente fica de pé, a gente pula. Porque a gente realmente tá feliz por dentro, sabe? Sim. A gente tá curtindo aquele momento. Então, se você tá parado, de braço cruzado ou sentado, é porque alguma coisa tá errada por dentro, sabe? Você não tá feliz e adorando por dentro com seu corpo parado, de braço cruzado.
Isso não Sim. faz sentido. Então, esse é o louvor. Levantar as nossas mãos. Moisés, o exército ganhava a batalha enquanto ele ficava com as mãos levantadas. Quando ele abaixava, Sim. o exército perdia a batalha. Então, esse é o louvor. É nós estarmos mais perto do Senhor. Conhecê-lo, né? Conhecer o Senhor. Você tinha essa dúvida Quando eu comecei, eu tinha. Porque, como o Mateus disse, nós somos ensinados que a pessoa, ela entende o louvor como a adoração. Dúvidas, entender isso fez eu ter um relacionamento maior com o Sim. Senhor. Uau, que Entender e aprender mais sobre ele, sabe, intimamente. Sim. Entender essa expressão, como o Mateus disse, no começo para mim era difícil. Sim. Mas depois de um tempo eu também consegui entender que quanto mais eu me expressava, mais eu conseguia estar mais Uau. próximo dele. E a gente meio que fica, no começo, fica envergonhado, né? Exato. Tipo, Sim. não sei se todo mundo vai estar olhando, eu Exatamente. levantar a mão. Exatamente. Ainda mais que a gente vem assim de uma cultura, né, tipo, católica, apostólica romana, Sim. com todo Exato. respeito, tá, gente? Mas a gente tem o costume de ser mais reprimidos, Sim, né? ficar Mas, quietinho, deixar o ministro cantar lá. Mas quando você descobre que você também pode se expressar, que você Sim. também pode cantar ao Senhor, que você também pode falar palavras de amor a Ele, isso é como se fizesse um boom na nossa cabeça, né? Então, resumindo pra galera aí de casa, ficar mais fácil de vocês entenderem. Adoração é conhecer a Deus e louvor é a sua expressão a Ele, sabe? Eu Sim. gosto muito de uma frase que fala sobre adoração, que diz que a adoração é amar intensamente, amar completamente. Sim. E cientificamente tem um dado que fala que você só pode amar muito uma coisa só na sua vida. Você pode amar muito uma coisa só e depois partes do restante do seu amor vão sendo dedicadas Sim. às outras pessoas. E aí esse dado científico é lançado e eu vejo de encontro chegando aquela palavra que diz: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua inteligência. E então você pode, não necessariamente para você ser um adorador, né? Você precisa ser um cantor. Não. Você precisa participar da equipe de louvor da sua igreja. Próxima pergunta. Vamos lá, Mateus. E para quem está querendo entender e aprender mais, como a pessoa se torna um adorador? Você poderia explicar isso pra gente agora? Então, mano, eu acho que todos nós somos adoradores. Mas todos nós precisamos aprender que adorar a Deus não é só aos domingos, no culto, sabe? Por isso que eu acho que a Bíblia diz que Deus procura por verdadeiros adoradores. Mas adoradores todos nós somos, mas verdadeiros Ele está à procura, sabe? Então eu acho que todos nós somos adoradores, mas todos nós temos que adorar a Deus todos os dias. Não é só aos domingos na célula, aos domingos na igreja, porque isso são momentos, sabe, da nossa vida. São momentos do nosso dia, momentos do nosso cotidiano. Mas adoradores de verdade adoram todos os dias, todos os momentos, no nosso dia a dia mesmo. Então, todos nós somos adoradores, mas há algumas coisas que fazem nós sermos adoradores de verdade, de coração puro, que adoram ao Senhor e a mais nada, sabe? E são coisas, são essas coisas, olhar para Cristo e não para o pecado, ir em direção a Ele e não ao pecado, tratar bem as pessoas. Isso é uma maneira isso é uma característica do verdadeiro adorador, sabe? As nossas atitudes, as nossas escolhas no dia a dia, isso tudo vai nos diferenciar de verdadeiros adoradores para só adoradores. É isso. Tem uma frase que um amigo meu sempre fala, que eu gosto de lembrar sempre. Toda vez que a gente vai tomar uma decisão, a gente se perguntar o que Jesus faria naquilo. Qual é o ensinamento, o que ele deixou para nós sobre aquilo, como a gente poderia estar
tá resolvendo essa situação como Jesus faria. Então, e eu acho que isso também é uma forma da pessoa estar podendo adorar. Sim, é que se você conhece, né, a quem você adora, logo você vai repetir a mesma atitude que ele faz, né? Eu gosto muito do tema adoração porque ele liga também muito a respeito da nossa identidade, né? Que nem o que você falou, que adorador todos nós somos, né? Sim. Isso faz parte da nossa identidade. Então, antes da gente ser chamado para pregar, antes da gente ser chamado para cantar, para tocar no louvor, para ministrar uma célula... Antes do médico cortar o nosso cordão umbilical, nós já fomos... do ventre, nós já fomos chamados para adorar, né? E Deus, ele é tão perfeito que ele poderia ter feito vários robozinhos, né? Vários robozinhos programados ali para adorar. Mas ele escolheu fazer a gente único para que a nossa adoração também fosse única. Sim. Eu acho isso muito belo também, né? Até o lance das nossas digitais. Então, quando você levanta suas mãos no louvor, Deus sabe que é você. Porque, exatamente. Né, suas digitais são únicas, não existe outra digital como a sua. Quando você canta, o timbre da sua voz pode ser parecido, mas não igual. Então, toda vez que você canta, você expressa a sua adoração com a canção, com a sua poesia. Quando você ora a Deus, Deus sabe que é você, porque só existe um timbre de voz como o seu. E assim como, né, várias coisas que nos faz únicos como adoradores, né? Então, a gente tem que valorizar isso em Deus, né? Tipo, de saber que ele conhece a minha adoração. Ele quer que eu adore ele, sabe? Tipo, ele não quer que... tanto faz se ele me adorar ou não. Ele quer, ele anseia por isso. Sim. Eu acho que isso dá um gancho ótimo para a próxima pergunta. Sim. Mateus, como uma vida de adoração pode impactar a vida natural? Mano, eu acho que na nossa excelência, sabe? Quando a gente é excelente em tudo que a gente faz. Seja no nosso trabalho, quando vocês estão lá na loja de vocês, quando vocês atendem com excelência. A adoração é isso. E isso impacta diretamente na sua vida natural, no seu trabalho. Então, se a gente atende com excelência, o Senhor se agrada. E isso sobe como um incenso maravilhoso para o céu. Já que a gente está falando de um podcast aqui, acho que a gente poderia compartilhar pelo menos uma experiência pessoal de cada um, né, nisso. Porque acho que vai ficar melhor para todo mundo entender. Você tem alguma assim que foi... Cara, isso aqui é a resposta. Vou começar então compartilhando aqui uma experiência pessoal, tá? Eu vou compartilhar aqui porque é o que eu vivo. Tá ligado à música, óbvio. Tá ligado ao meu dom, né? Que é tocar e cantar. Mas há muitos anos atrás, quando eu comecei a entender isso... se você ainda não conhece a minha história, não sabe quem sou eu direito, no podcast anterior você pode conhecer, eu dei detalhes da minha história, então vai estar aqui no card. A produção vai colocar. Ai, que legal falar isso. Mas a minha experiência tá ligada à música, tá? Mas não necessariamente precisa ser a música. Mas há muitos anos atrás, no início da minha conversão, quando eu estava numa estação assim muito íntima de conhecer a Deus, sabe? De buscar mais, era a época que Deus estava me trazendo mais para o anonimato, eu aprendi a tocar violão com Jesus. Eu ganhei um violão de uma madrinha e ela me abençoou com esse violão e eu fui buscar em Deus, assim, em aprender. E aí eu comecei a levar esse violão para a escola. E mesmo sem saber muito, eu ficava lá brincando na hora do recreio e tal. Eu era muito novinha, tinha acho que uns 14 anos. E eu me lembro que eu ficava sempre mais quietinha, assim, na hora do recreio no canto. E eu lembro que as pessoas me viam com o violão e se aproximavam. E quando se aproximavam, ouviam uma canção do Senhor, sabe? Sim. E eu lembro que essa fase, assim, da minha vida foi a fase que eu mais ganhei pessoas para Jesus sem
esforço, digamos Sim. assim. Eu só tava ali, sabe? E isso eu acredito que foi uma experiência bem impactante em relação à adoração na minha vida, sabe? Porque eu descobri a música, descobri o violão, logo eu expressei isso, tava tipo só devolvendo aquilo pra Deus e as pessoas que se aproximavam acabavam sendo tocadas por aquilo que eu tava cantando e tocando ali. Sim. E não só isso também, acho que uma parada que eu gosto muito também é a parte da comunicação, de ter essa facilidade de chegar e conversar, de chegar e trocar ideia, tudo. Eu acho isso também um ato de adoração. Sim. Então, isso também é uma coisa que veio de muito impacto na minha vida, sabe? De você saber se comunicar bem com alguém, e aí esse alguém se sentir tocado, às vezes numa conversa simples, falando de abacaxi, e a pessoa vê Jesus, assim, na sua Sim. vida. Isso é precioso demais. Top. Lembrou de algum? Lembrei. Num dos cultos na nossa segunda base, da que a gente sabe agora é a segunda, né? A segunda. Na segunda base. Numa adoração, num momento de adoração, a presença de Jesus caiu sobre aquele lugar, a glória de Jesus caiu sobre aquele lugar e a gente perdeu totalmente o controle. A liturgia foi embora. Eu nem sei se teve palavra. Eu acho que provavelmente não. Alguém subiu lá e começou a declarar. Não lembro quem também. Mas não, o bagulho tava sinistro. Mas eu acho que foi a minha primeira experiência forte, assim, sabe? De que eu falei, cara, eu tenho que largar o violão agora, parar de falar. E o Senhor começou a fazer, sabe? Sozinho. Ele simplesmente fez acontecer. O Senhor simplesmente fez e aconteceu. Todo mundo saiu de lá com uma palavra, todo mundo foi tocado naquele dia. Todo mundo viu a glória do Senhor aquele dia, todo mundo pôde sentir. Acho que ninguém conseguiu ficar de pé naquele dia, todo mundo se ajoelhou, porque teve uma hora ali, que eu não sei se foi você que traduziu. E aí, nossa, meu Deus do céu. A gente traduziu a profecia, né? Não há lágrimas que digam o que aconteceu naquele se dia. as paredes da base falassem. Às 2h. Sim. Um culto que começou às 7. Isso. Muitas experiências sobrenaturais, né? Conta aí, amor. Uma das experiências que eu posso trazer para vocês é do meu antigo trabalho, onde eu atendia muitas pessoas, era um comércio, e eu encontrei uma moça que chegou muito triste lá no trabalho, e aí a gente não era tanto de conversar, e nesse dia a história foi se desenvolvendo, sabe? E quando ela foi contando pra mim o que aconteceu, ela contou que o pai dela tinha acabado de falecer. Uau. E foi o tempo onde eu pude conversar com ela, onde eu pude falar sobre Jesus pra ela, onde eu pude entregar coisas que fizeram ela se acalmar e sair dali com uma expressão melhor, com um renovo, sabe? E isso foi uma coisa que eu vi muito de Jesus, sabe? Foi uma adoração. Acho que quanto mais perto você fica daquele que você adora, é como se o cheiro dele já tivesse em você, e não necessariamente você precisa ser a pessoa que vai, assim, diretamente pregar, né? Não. Mas às vezes, tipo assim, um ato que você faz, um gesto. Ai, gente, eu tô viajando aqui. Acho que o maior ato de adoração bíblico, cara, é de Maria, quando ungiu os pés de Jesus. E o perfume se encheu toda a casa, sabe? Sim. E todos sentiram aquela fragrância. E eu acho que a adoração, quanto ela, né, gera impacto na nossa vida, é exatamente isso, né? Sim. Acho que o perfume da sua adoração acaba preenchendo o ambiente todo. Sim. Próxima pergunta, entrevistador. Matheus, agora nós queremos saber... Entrevistador. Começou a boiolagem. Eu achei que eles iam deixar isso para outro dia. Matheus, recentemente você esteve na escola Fornalha, da Dunamis, e a gente sabe
E a gente sabe e viu o quanto você voltou renovado, com ideias, com muita coisa nova, sabe? E a gente quer saber como é que foi essa experiência na escola, o quão impactante foi pra você e pra sua vida. Mano, eu acho que existe o Mateus antes e depois do Fornalha. Totalmente diferente um do outro, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, com uma visão completamente diferente. A escola é de adoração, mas enfim, a gente vê um pouco de tudo lá. E o que mais me marcou, não, acho que o ápice assim da escola nem foi sobre adoração, foi uma cura interior que a Zoe fez numa das aulas, num dos dias. E eu acho que se você perguntar pra todo mundo que foi no Fornalha, eles vão falar isso. Foi o dia que, tipo assim, mudou a vida de todo mundo lá, sabe? Sim. Eu tinha dores que eu nem sabia que tinha. Quando a Mari voltou do Greenhouse, ela fez algo parecido com o que a Zoe fez. E eu falei, mano, tô suave, tô tranquilo, tô liberto. Vou perder meu tempo aqui nessa administração. Muito bom. Falei, tô suave, tô. Enquanto eles estão lá atrás, eu já tô lá na frente. Aí que eu fui ver que o calo apertava do mesmo jeito e no mesmo lugar. Mas aquilo lá mudou completamente a minha vida. E em questão da adoração, o Isaac pregou muito sobre isso que a gente falou, louvor e adoração. Sim. A gente teve aula de composição, Que legal. a gente teve uma dinâmica. Nossa, foi muito bom. Foi muito bom, de verdade. Muito legal. Vocês falaram de adoração profética lá? Nessa aula de adoração profética, acho que foi uma aula da manhã. E no dia passado, a gente tinha ficado até um pouco mais além, porque eu acho que foi Gabriel Guedes no dia passado. Aí. Só o povo suave, né? Tá ligado? Ninguém fica bem depois de Foi o dia que acabou a luz, não foi? Foi o dia que acabou a luz no meio do louvor. Você acompanhou? Acompanhei. Eu lembro de receber um áudio do Mateus que eu não entendia nada do que ele tava falando. Então, como ele tava... No meio do louvor do Gabriel Guedes, assim, ele tocando, acabou a luz da fazenda lá, do lugar. E aí, tipo, a gente continuou. A galera continuou. E, nossa, o bagulho foi sinistro. Mas eu não lembro ao certo se foi mesmo. Mas a gente tava bem cansado. Sim. Aí eu coloquei pra gravar, eu não conseguia anotar. Aí, hoje de manhã eu tava escutando. E ela falou: a adoração profética é o que o Espírito Santo sussurra no nosso ouvido, o que ele libera pra nós, pra que se crie um ambiente pra que o Senhor faça chover. Sim, uau, amém. Saca? Então, tipo assim, eu acho que essa experiência que a gente teve no culto foi uma adoração profética. A gente preparou o ambiente para o que o Senhor queria fazer. E assim, quando tava pronto, quando a nuvem tava no lugar certo, ele fez chover. E choveu pra caramba naquele dia. Sim, eu acho que o Doce Missão, ele tem a honra de carregar Sim. essa coisa do profético também, né? Acho que foi uma das coisas que a Vi, que é a fundadora do projeto. Se você não conhece a Vi, nem a Mari que ele citou, tem um card aqui que tem um podcast anterior que você vai conhecer a história toda, tá? Assistam. Mas foi uma das aulas que a gente teve bem no início do Doce Missão sobre o que é o profético, né? Como é que a gente pode se mover nisso. E a adoração profética, acho que você descreveu muito bem. De falar que é o sopro do Espírito Santo. A voz de Deus sendo declarada, sabe? Através da sua adoração, do seu relacionamento com Deus. Isso é poderoso demais para os últimos dias, né? Sim, e a gente, nossa, aqui acho que os três, né, que são ministros, fluem muito nisso. Sim. A gente flui muito nisso. É deixar o Espírito Santo fazer. Às vezes a gente planeja, óbvio que isso
Muito bom, né? Muito bom, planejar. Inclusive, ele é meu líder, tá, gente? Se ela não planejar, Inclusive. Mas eu acho isso muito poderoso, porque quando a gente tá sensível à voz do Espírito Santo e rendido a ele, tudo pode acontecer. Sim. Você pode ter um set list, você pode ter todo um plano, mas quando ele quer vir, meu amigo, ele acaba com a liturgia, acaba com os nossos planos, acaba com a nossa vida. e a gente ora tanto por essas Oh, meu interrupções. Deus. Pode interromper, Deus, pode interromper, faz o que o A Senhor casa é quiser. sua. Mas, já que o assunto aqui tá sendo música e toda essa vibe harmônica de musical, temos coisa uma meio pergunta bem polêmica pra te fazer, Matheus. Polêmica. Se, editor, faz um pam, pam, pam. Matheus, como um ministro, como você vê o cenário atual da música? Olha lá, hein? Pense bem nas suas palavras. Olha lá, hein? Tem muita coisa boa, tem muita música boa, tem muito Com certeza. ministro bom, principalmente agora no meio gospel. Eu gosto muito do Ale, gosto muito do José Júnior, gosto do pessoal do Dunamis Music, do Alto Monte, enfim. Eles são pessoas que o Senhor tem usado para, né, nas grandes mídias, no Instagram, no YouTube, nas músicas que mais tocam. E isso, cara, eu gosto muito das músicas deles. São músicas que tem Jesus, tem Bíblia, e o principal é isso, né? Mas também tem muita música que foge disso, sabe? Também tem muita música que a gente acha que é boa, e aí, se a gente for ler com a Bíblia do lado, a gente vê que tem Só um é pouco de incoerência. Só é uma massagem no ego. Mas eu acho que as pessoas têm feito isso porque são músicas que vendem. São músicas que dão visualização, são músicas que dão dinheiro. Então, as pessoas têm pensado um pouco mais no dinheiro do que na adoração em si, no louvor em si. E eu acho que isso é um pouco perigoso, é um precipício assim, um pouco muito alto. Um pouco muito alto. Que se chegar um pouquinho pro lado cai, sabe? Sim. E se as pessoas, eu espero que vocês vejam esse podcast e aprendam sobre adoração e vejam que as músicas têm um grande poder, a música tem um grande poder, a adoração tem um grande poder, e ouvir e levar essas músicas pro púlpito é um pouco perigoso, porque pode levar a igreja toda para um lugar muito, muito, muito perigoso, que às vezes o pastor sozinho não vai conseguir retirar essas ovelhas de lá depois. Sim, isso é assustador É. e bizarro. É porque a gente, apesar de jovem, né? Aqui eu tenho 25 anos, você tem 24. 24, você? 20. 20, olha só. Apesar da gente novinhos, né? Nós gostamos muito das músicas antigonas. Grande. É o Senhor. Exatamente. E eu acho que tem sei lá, uma linha que acho que divide essas gerações, sabe? Sim. E a gente pega uma geração ali de Ademar de Campos, Diante do Trono, e essa galera bem raiz. Vou colocar a indústria gospel, da galera que a gente vê que tá realmente, que nem você falou, vendendo música. Gente, é muito raso pra profundidade que tava. Antônio Cirilo, gente, meu Deus do céu. Era tipo assim, uma música tinha 12 minutos dele só cantando santo. Santo, santo. 10 era adoração espontânea e 2 ele tinha escrito de verdade. Exatamente. Isso é poderoso demais e quanto faz falta, sabe? Nos nossos dias, nos nossos cultos. E até uma coisa que eu acho assustadora é que a galera religiosa que vai no culto só domingo e às vezes sai de casa atrasado e aí tem aquela fala assim, só perdi o louvor só.
Perdeu o principal. Ô, gente, Perdeu o mais importante. pelo amor de Deus, cara. Que nervoso que dá dessa frase. Porque tá sendo tão desvalorizado, sabe? Porque a gente tá tratando a música como... assim, A parte mais tranquila do sim. culto, né? Mas se for pensar, é o momento que você tem de você se expressar. Porque às vezes a gente vai no culto só querendo a palavra. Eu quero receber, eu quero uma palavra profética pra mim. Eu quero pra mim. Eu, sempre eu. As músicas estão totalmente eu. Sim. Né? Eu não vou nem citar refrões aqui que eu poderia muito. Mas não vou, mas... Dá sabe... processo. Exato. A gente não quer. Acabamos de começar o podcast. Mas, sabe, acho que vale uma reflexão pra gente, assim, das músicas que a gente tem cantado. Sim. Né? Se elas são cristocêntricas ou se elas são egocêntricas. Sim, exatamente. E, tipo assim, não tem nada de mal em você ouvir uma música que te conforte o seu coração num momento de tristeza ou, sei lá. Ô, louco, então os braços é meu descanso. Não existe nada de mal nisso, sabe? Mas é como a gente teve uma aula no Fornalha de setlist e a Zoe falou sobre isso. Às vezes a gente quer cantar uma música de eu no Santo dos Santos, sabe? Isso então, aí, tipo assim, a gente meio que tá invertendo umas coisas, né? Era pra ter sido lá no começo essa música. Então, tipo assim, às vezes a gente termina um setlist no culto com uma música falando de nós mesmos. Enche-me até transbordar. E não é errado ouvir essas músicas, mas ela é o começo, é ali no átrio, onde a gente precisa agradecer, onde a gente precisa pedir perdão, onde a gente precisa se lavar, sabe? É no átrio. E é o lugar onde a gente canta essas músicas. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E vamos terminar o Santo dos Santos com uma música que enaltece o Senhor, sabe? Grande é o Senhor, sabe? Ele exaltado. Sim. Músicas que falam do Senhor, não de nós. Músicas que enaltecem quem tem que ser enaltecido, sabe? Sim. Músicas que engrandecem quem realmente é grande. Sim. E não nós, porque nós somos meros mortais. No Santo dos Santos, quando o sacerdote vê a presença do Senhor ali, se ele não tiver completamente limpo, lavado, ele tem que puxar pela cordinha depois. E é porque ele tem que chegar lá vazio de si mesmo. Sabe? Nós temos que chegar no Santo dos Santos nus. E não cheio de nós mesmos. Sim. Quando a gente chega lá e no Santo dos Santos e canta uma música de nós mesmos, não é preciso o Senhor estar ali então. Sabe? Uau, poderoso. Até aproveitando esse assunto, quero indicar para vocês aqui um merchanzinho que vai falar muito disso, muito mesmo, que é o livro da Zoe Lili, A Mesa com Ele, vai dar o passo a passo para você. É aqui? Mas aqui vai te explicar de uma forma muito simples do que o Matheus está falando aqui, de átrio e Santo dos Santos, santo lugar. Por que eu não posso cantar uma música para me confortar no Santo dos Santos? Aqui você vai entender completamente. Isso vale um podcast de mais 2 horas. Editora dessa. A editora acabou de falar aqui que a gente vai ter um link de compra para esse livro aqui na descrição aqui do vídeo, tá? E se você comprar pelo link, você ajuda muito o Doce Missão, tá? Compra pelo link. Se você tá interessado nesse livro, recomendo. Gente, eu li, isso aqui mudou minha vida, tá? Transformou de verdade a minha vida. Então, leiam, por favor, leiam. Sim, pessoal, esse é o livro... Aqui? Praticando a Presença. E foi um livro que eu recebi de presente de uma pessoa, sabe? Começou. E esse livro foi o que me trouxe para uma vida devocional, sabe? O que me levou realmente a praticar mesmo todos os dias, estar na presença do Senhor, entender como é que funciona poder estar com Ele no seu devocional, no seu dia a dia,
entender as vontades do Senhor, como ele se manifesta na sua vida, como você pode conversar e levar as coisas para ele, sabe? Esse foi um livro que mudou completamente a minha forma de pensar, de uma pessoa que estava se convertendo para uma pessoa que emergiu, sabe? Que foi conseguiu adentrar mais e ser mais profundo com o Senhor. Que Uau. top. Topzera. Um divisor de águas. Foi, Acho que é mano. por isso que tem uma capinha com água aqui, né? Exatamente, foi um divisor de águas, mano. Então, basicamente, se você quer entender mais sobre a vida de adoração, praticando a presença, tá? Aqui também vai estar o link na descrição, editora? Vai estar Vai. também, olha só que facilidade vocês estão tendo. Outro livro, esse aqui eu não sei se está disponível mais. Muito legal também, que fala sobre adoração, da Rachel, do F-Hope. Comprei esse livro ano passado. E se você quer aprender mais sobre adoração profética, esse é o livro, tá, galera? E é isso. Encerramos, então? E, pessoal, nós chegamos ao fim do segundo episódio do Pode Pode Doce. Faltou ele falar. Olha, Ele ficou acenando. Não, mas agora ficou bom, tá bom. lembrando aqui também que nós temos ainda copos do Doce Missão disponíveis, tá? Olha que coisa linda. É isso. Encerramos. Até o próximo, galera. Beijo, tchau. Tchau.